Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar a terceira parte sobre o tema frações. Prestem bastante atenção e vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar frações equivalentes e simplificação de frações. O que são frações equivalentes? São frações diferentes que representam a mesma quantidade de um todo, ou seja, de um total. Turma, observe uma coisa. As frações equivalentes, elas são diferentes, porém, quando elas são observadas bem, elas todas são a mesma quantidade de uma parte total, ou seja, de um número inteiro. Nós temos aqui 2 quartos, 1/2 e 4/8. Só observando, nós podemos ver que só a metade da pizza foi retirada em todas as frações. Porém, elas são mostradas de formas diferentes. Por quê? Porque elas são equivalentes. Elas são mostradas de formas diferentes, porém, todas elas fazem a mesma referência à quantidade do seu total. Aí entra a dúvida, né, turma? Então, como descobrir se uma fração é equivalente? Muito simples. Nós iremos pegar uma fração e o que está sendo mostrado para a gente. Pode ser duas frações, pode ser uma fração e um numerador, pode ser uma fração e um denominador, dependendo da pergunta. No caso aqui, eu vou dar duas frações para vocês. Eu tenho a fração 2 quartos e 4/8. Quando vocês tiverem duas frações e perguntar a vocês se elas são equivalentes ou não, simples. Tem duas maneiras de vocês fazerem, ou pelo método da multiplicação, ou pelo da divisão. De uma forma ou de outra, vocês irão encontrar a resposta e poderão utilizar a outra forma para tirar a prova. Exemplo, se vocês fizerem pelo método da multiplicação, vocês podem utilizar a divisão para tirar a prova. Se vocês fizerem pelo método da divisão, vocês podem utilizar a multiplicação para tirar a prova. Vamos para os nossos exemplos, então, para poder explicar. Eu tenho aqui 2 quartos e 4/8. Como é que eu sei se essas frações são ou não equivalentes? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 4? Vamos pensar? 2. Muito bem. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, turma. O mesmo número que multiplica em cima tem que multiplicar embaixo. Não esqueçam. O mesmo número que multiplica em cima ou que divide em cima, o numerador, tem que multiplicar ou dividir embaixo o denominador. Então, se 2 vezes 2 é 4, eu vou multiplicar também 4 vezes 2, que vai dar 8. Logo, 2 quartos e 4/8 são sim equivalentes. Por quê? Porque o mesmo número que eu multipliquei em cima, eu multipliquei embaixo e deu essa outra fração. Então, vamos tirar a prova se realmente elas são equivalentes? Vamos lá, eu tenho 4/8. Muito bem. Então, agora, em vez de eu multiplicar, eu irei dividir por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Se eu dividir em cima, eu vou dividir em baixo. 8 dividido por 2 é igual a 4. Se deu certo, então essas frações elas são equivalentes. Muito bem. Vamos para o nosso exemplo. Se multiplicarmos por 2 o numerador e o denominador da fração 4/5, teremos uma nova fração, equivalentes a 4/5. Qual é essa nova fração? Como eu falei anteriormente para vocês, turma, a pergunta pode dar ou duas frações para perguntar a vocês se elas são equivalentes ou não, ou ela pode dar um numerador e uma fração, um denominador e uma fração, ou um número para vocês multiplicarem por uma fração para vocês encontrarem a fração equivalente. Então, no caso aqui, eles nos deram uma fração e um número 2 para poder multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador, para poder encontrar a fração equivalente. Então, vamos lá. Eu tenho 4/5. Eles querem que eu multiplique 2 tanto pelo numerador quanto pelo denominador.
Então, vamos multiplicar. 4 vezes 2 é igual a 8. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, qual é a fração equivalente a 4 quintos? 8 décimos. Vamos para o nosso segundo exemplo. Qual é o numerador da fração que possui denominador igual a 56 e é equivalente a 7 oitavos? Muito bem. Agora eles nos deram uma fração e nos deram um denominador. Agora nós deveremos encontrar qual é esta fração equivalente. Só que para isso nós devemos encontrar qual é o número que vai multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador e encontrar o numerador que vai ser equivalente, porque o denominador nós já temos. Então vamos lá. Nós temos aqui 7 oitavos e nós temos um denominador que é equivalente. Como nós não sabemos o numerador, o primeiro passo que nós vamos fazer é, se nós temos dois denominadores, nós temos que saber então qual é o número que multiplicado por 8 dá 56. Vamos lá? Na nossa conta de 8, qual é o número que multiplicado por 8 dá 56? 7. 8 vezes 7, 56. Se eu multipliquei embaixo, eu também vou multiplicar em cima o numerador. Então, 7 vezes 7, 49. Então, a fração equivalente aqui é 49,56 avos. Observação importante. Como eles só queriam saber o numerador, nosso numerador aqui é 49. Muito bem. Agora vamos ver simplificação de fração. Já que nós entendemos o que são frações equivalentes, nós devemos saber o que são simplificação de fração. Turma, a simplificação de fração, ela consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão pelo máximo divisor comum aos dois números. O que isso quer dizer? Quer dizer, turma, que eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá? Não esqueçam, o mesmo número que dividir em cima o numerador, irá dividir embaixo o denominador e até encontrar uma coisa chamada de fração irredutível. Que fração irredutível é essa? Aquela fração que não dá mais para dividir por nada. Porque entendam, turma, se eu conseguir dividir o numerador, mas não conseguir dividir o denominador, então já é uma fração irredutível, porque eu tenho que conseguir dividir os dois ao mesmo tempo e pelo mesmo número. Então vamos lá. Eu tenho aqui 4 oitavos. Eu posso dividir de várias formas, dependendo de como é que eu sei divisão. Se eu me lembrar logo de um número bem alto, eu já posso dividir. Qual é o número que pode dividir 4 e 8 ao mesmo tempo? Um número alto. 4. Eu posso dividir 4 por 4 e eu posso dividir 8 por 4. 4 dividido por 4, 1. E 8 dividido por 4, 2. Agora vamos pensar. Tem algum número que dá para dividir 1 e 2 ao mesmo tempo? Não. Porque 1, ele não dá para ser divisível, turma. Os outros números dá para dividir por ele, mas ele não dá para dividir por ninguém. Então, aqui eu tenho uma fração irredutível, ou seja, é uma fração que não dá mais para dividir por nada. Eu conseguiria sim dividir o denominador, mas não o numerador. E aí que entra, turma. Se eu consigo dividir um, mas não consigo dividir outro, então ela é uma fração irredutível. Porque eu tenho que conseguir dividir os dois para me continuar a simplificação. Então vamos ver de outra forma esse mesmo exemplo. Eu tenho 4 oitavos, mas eu não me lembro de um número alto para dividir 4 oitavos. Eu só me lembro do número 2. Então, sim, eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Observem que o mesmo número que eu divido o numerador, eu divido o denominador. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 8 dividido por 2 dará 4. Vamos ver. 2 e 4 ainda dá para dividir por algum número? Sim, ainda dá para dividir pelo número 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Observem que deu o mesmo resultado, ou seja, uma fração irredutível, só que de formas diferentes. No primeiro exemplo, eu dividindo já por um número alto, que foi o número 4. Neste exemplo, eu já dividi por um número mais baixo, que foi o número
2. Quanto menor o divisor, maior a conta vai ficar. Quanto maior for o divisor, menor a conta vai ficar, tá bom? Vamos agora simplificar a mesma fração, só que de formas diferentes. Nós temos aqui 16 e 24 avos. Muito bem. Nós vamos simplificar primeiramente por um divisor grande, um divisor alto. Então vamos lá. Eu vou dividir primeiramente por 8. 16 dividido por 8 é igual a 2 e 24 dividido por 8 é igual a 3. Bem, aqui nós já chegamos à nossa fração irredutível. Observação importante, tá, turma? Na simplificação, vocês têm que simplificar, 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 até chegar à fração irredutível. Vocês não podem parar pelo meio do caminho. Então, vamos lá. Eu dividi aqui por 8. Um divisor alto. Agora, eu vou dividir aqui por 4. 16 dividido por 4 e 24 dividido por 4, que dará 4 sextos. Ainda dá para me dividir. Então, eu vou dividir agora por 2. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2, que vai dar 2 terços. Observem que sempre dará o mesmo resultado, uma fração irredutível. Porém, turma, só que de formas diferentes. Na primeira imagem, no primeiro exemplo, eu botei para vocês com o divisor alto. No segundo, com divisores diferentes, divisores menores. E agora, no terceiro exemplo, com um único divisor, só que bem menor, que é o divisor 2. Então, vamos lá. 16 e 24 dividido por 2, que dará 8 sobre 12 avos. Continuarei dividindo por 2, que dará 4 sextos. E continuarei dividindo por 2, que dará 2 terços. Então, de uma forma ou de outra, vocês irão conseguir chegar a uma fração irredutível. Só uma observação. Professora, eu posso colocar uma divisão por um número em cima e outra por um número embaixo? Não, não pode. Por exemplo, se eu tiver 4 sextos, eu posso dividir em cima por 2 e embaixo 6 por 3? Não, turma, não pode. O mesmo divisor do numerador tem que ser o divisor do denominador. Então, turma, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de matemática. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.